Sejam todos bem-vindos a essa terceira parte do nosso curso sobre gnosticismo. Então, na primeira parte a gente abordou ali, a gente viu como se originou o gnosticismo, né? Que o gnosticismo a gente ficou bem claro que ele é anterior ao cristianismo. E na segunda parte do curso a gente viu ali o gnosticismo cristão, né? Como que o gnosticismo tomou forma ali dentro do cristianismo, do início do cristianismo, até ali na Idade Média, até ali na época dos cátaros. E nessa terceira parte aqui a gente vai ver o gnosticismo depois dos cátaros, né? Aí no final da Idade Média e na Idade Moderna a gente vai estudar bem superficialmente o gnosticismo. E uma coisa, a gente não vai abordar aqui todas as vertentes que o gnosticismo teve. Então vai ficar de fora desse curso aqui o maometismo, né, o espiritismo, o sionismo, a maçonaria e etc. E todas essas vertentes que o gnosticismo tomou, a gente vai deixar de lado porque esse aqui não é o nosso foco. Então ali a gente vai estudar bem superficialmente o gnosticismo ali durante a Idade Moderna. Porque o foco desse curso aqui é o gnosticismo cristão. E a partir da Idade Moderna, o foco vai voltar a ser o gnosticismo católico. Porque como o cristianismo vai deixar de ser um monobloco, vai deixar de ter uma unidade, a gente vai estudar ali primeiro o cisma, né, do gnosticismo cristão, que foi com a revolta protestante. Então a gente vai estudar um pouco mais sobre a revolta de Lutero. Vai estudar também um pouco mais a fundo sobre Guilherme de Ockham, que foi quem é o pai do relativismo praticamente, Guilherme de Ockham. A gente vai dar um salto de Lutero para Marx, para Karl Marx, porque de Karl Marx que o gnosticismo vai voltar a parasitar o catolicismo. Então a gente vai estudar um pouco mais a fundo o gnosticismo de Karl Marx. E por último a gente vai estudar o gnosticismo católico, né? Que é a teologia da libertação, que é o principal foco dessa parte aqui desse curso. Então a gente vai estudar ali, né, Ockham, Lutero, Marx, um pouquinho mais a fundo. Os outros personagens a gente vai estudar bem superficialmente, né? Depois a gente vai estudar Kant, Ernst Bloch e Bultmann, que são ali os responsáveis pelo casamento entre catolicismo e gnosticismo, novamente, que vai resultar na teologia da libertação. Então, basicamente é isso. A gente vai ver o conceito, o novo conceito que o gnosticismo tomou depois dos cátaros, o cisma gnóstico, né, com Lutero, o surgimento do gnosticismo revolucionário e por fim, o gnosticismo revolucionário hoje, como está hoje. Então é mais do que nunca importante para quem quiser se aprofundar, porque como a gente vai ver superficialmente, quem quiser se aprofundar, é mais do que nunca necessário estudar e ver a bibliografia desse curso aqui. Foi basicamente, né, tirado das obras de Eric Feiglin. Então vale a pena ressaltar que Eric Feiglin era um luterano. Mas a gente não vai estudar a teologia de Eric Feiglin, a gente vai estudar a filosofia dele, né? O estudo que ele fez histórico, e não a teologia de Feiglin. Então fica essas duas obras aqui para quem quiser se aprofundar nesse assunto, né? Essas obras que são a base, a fonte desse curso aqui, dessa terceira parte do curso. Então a primeira é o livro Ciência, Política e Gnosticismo, de Eric Feiglin, da editora Ariadne. E o outro livro dele é Renascença e Reforma, História das Ideias Políticas, volume 4. Também de Eric Feiglin, da editora Filosofia Atual. E eu vou deixar também aqui uma outra obra que foi a fonte de onde
Fergulin tirou o conteúdo para escrever esses 2 livros aqui. Então, Fergulin estudou as obras de Henri de Lubac, que foi um cardeal católico, e ele estudou as obras de um outro cardeal católico que foi Hans Urs von Balthasar. Mas aqui eu vou deixar só a obra de Henri de Lubac, né? A herança espiritual de Joaquim de Fiore, que foi da onde Fergulin se inspirou para escrever as obras dele, né? Sobre gnosticismo. Então, a herança espiritual de Joaquim de Fiore, de Henri de Lubac, e só achei em espanhol, né? Essa obra. Então está escrito em espanhol, da editora Encuentro. Então fica a dica aí para quem quiser se aprofundar. E da onde eu tirei esse curso aqui foi novamente, História da Igreja, professor Felipe Aquino, em MP3, né, um curso em MP3. E desses cursos aqui do Padre Paulo Ricardo, que está disponível no site dele, né? O curso Por que Não Sou Protestante, Introdução ao Método Teológico, História da Igreja, Escatologia, Filosofia da Linguagem e Inquisição. Mas principalmente aqui, Introdução ao Método Teológico, Escatologia e Filosofia da Linguagem. Basicamente esses 3 cursos aqui eu tirei o conteúdo dessa parte aqui do nosso curso. E aqueles livros que eu deixei como bibliografia é a fonte de onde o Padre Paulo é uma das fontes de onde o Padre Paulo tirou esses cursos dele aqui, né? Então, antes de mais nada, a bibliografia é de um luterano, né? Para que ninguém acuse de que esse curso é tendencioso, né? Usamos fontes católicas somente. A fonte é luterana, de Eric Fergulin. Então, para começar, quais são os principais fundamentos do gnosticismo, né? Primeiro, um Deus mau criou o mundo em que vivemos, enquanto que um Deus bom criou o mundo espiritual. Então, esse mundo material foi criado por um Deus mau, enquanto que o mundo espiritual foi criado por um Deus bom. O Deus mau se revelou, enquanto que o Deus bom não interfere nesse mundo. Então, aquele Deus do Antigo Testamento, que foi revelado aos judeus, ele é o Deus criador desse mundo aqui, né? É o Deus mau. Ele que se revelou no Antigo Testamento. Enquanto que o Deus bom, ele não interfere e a gente não conhece ele. Jesus Cristo seria um Eon que vem ensinar o caminho para nós sermos salvos. Jesus Cristo não seria necessariamente Deus, para os gnósticos. Terceiro fundamento: há um pouco do Deus bom e do Deus mau em tudo e em todos, né? É como se fosse um panteísmo, aquele negócio que todo mundo tem o yin e yang, né? Todo mundo tem um pouco de bondade, um pouco de maldade dentro de si. Esse é o fundamento gnóstico. E o quarto fundamento: com uma nova gnose, que é um conhecimento, nós conhecemos o Deus bom e podemos mudar este mundo. Então, através do conhecimento, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nós podemos conhecer esse Deus bom. E quinto fundamento: os eleitos são receptivos a esse conhecimento, a essa gnose, enquanto que os condenados não são. Então aqui há uma predestinação, né? Quem recebe o conhecimento, a gnose, está destinado à salvação. Os que não recebem estão destinados à perdição eterna. Predestinação também fazia parte do conceito gnóstico. E sexto: nos eleitos prevalece o Deus bom, nos condenados prevalece o Deus mau. Isso aqui são os principais fundamentos do gnosticismo. E agora, quais são os fundamentos do gnosticismo atual, que nós vivemos hoje? O
que mudou daquele gnosticismo do início do cristianismo para esse que nós temos hoje? Primeiro fundamento: o mundo é mau porque foi mal feito. Ponto. Não existe negócio de Deus bom e Deus mau. O mundo é mau porque o mundo foi mal feito. Se é um gnosticismo cristão, vai acreditar que o demônio, a serpente, a queda, né, o pecado original estragou esse mundo de vez. Se for um gnosticismo ateu, vai acreditar que o mundo é mau porque as pessoas fazem ele ser mau. É uma coisa intrínseca das pessoas, do ser humano. Segundo fundamento: o mundo foi mal feito porque o Deus que o fez é mau. Isso aqui permanece. Então, substitua aqui Deus no cristianismo atual pelo demônio, pelo pecado original. Ou substitua esse Deus aqui, né, no caso dos ateus, pelo próprio homem. Enfim, mudou pouca coisa, né? O mundo foi mal feito porque Deus o fez mal. No caso dos cristãos, né, dos protestantes, no caso, pecado original. Substitua e no caso dos ateus, é o próprio homem, né? Porque no fundo o ateísmo é isso. O homem se fez Deus, né? Se existe um Deus bom, ele é inacessível. Aqui já entra um outro fenômeno, que é o agnosticismo. Por incrível que pareça, o agnosticismo ele é fruto do gnosticismo. Embora seja aparentemente coisas opostas, né? O agnosticismo surgiu do gnosticismo, daquela dúvida metódica, né? Quarto fundamento: com uma nova gnose, o conhecimento, temos uma perspectiva desse Deus bom, mas não temos a certeza da verdade. Então é a dúvida metódica, o relativismo, o subjetivismo que predomina hoje, né? Quinto: essa nova gnose encontramos em coisas deste mundo, eliminando o transcendente. Então, não tem como a gente ter acesso a Deus. Então não existe comunhão dos santos, não existe os santos, não existe as almas que estão no céu, não existe revelações, não existe pessoas inspiradas. Então nós estamos perdidos aqui. A única coisa que nós temos, né, a única forma que nós temos de ter certeza de alguma coisa, e não é bem certeza, no caso dos cristãos é a Bíblia, sola escritura. No caso dos ateus é a ciência, as coisas empíricas, né? Sexto: os eleitos aceitam essa gnose, enquanto que os condenados a rejeitam. Novamente aqui é predestinação. No caso dos ateus, aquelas pessoas que aceitam a ideologia deles, são pessoas que devem ser toleradas. Aquelas que rejeitam devem ser aniquiladas, né, exterminadas. E no caso dos cristãos é a mesma coisa, né? Predestinação. Predestinação de alguns protestantes. E qual que é a resposta católica para esses fundamentos? Primeiro, o mundo foi criado perfeito. Não existe esse negócio de o mundo ter sido mal criado ou depois do pecado original as coisas terem sido decaídas de forma irrecuperável. Não existe isso. O mundo foi criado perfeito. Segundo, o mundo é mau por causa do pecado. Não é uma coisa intrínseca do ser humano. É consequência do pecado original. O que nos impede de termos comunhão com Deus é o pecado. Nós podemos ter acesso a Deus, mas o que impede é o pecado.
Quarto, a santidade nos torna aptos a conhecer a Deus. Então nós podemos conhecer Deus, nós podemos ter comunhão com Deus através da santidade. Quanto mais nós nos tornamos santos, mais nos aproximamos de Deus. Quinto, encontramos a santidade nos sacramentos da igreja e nos dons de Deus. Não encontramos em um livro, não encontramos em uma ideologia. Sexto, somos livres para escolhermos ser santos ou pecadores. Não há predestinação, nós somos livres para escolher. A escolha é feita por nós não somos marionetes, nós não somos peça de um tabuleiro de xadrez. Então, depois desses conceitos aqui postos, vamos partir para o curso em si. Então, a gente vai estudar aqui primeiro o cisma gnóstico, porque o gnosticismo, até ali na época dos cátaros, ele parasitava dentro da igreja e ele não subsistia fora da igreja. Somente dentro da igreja que ele conseguia se manter firme e forte. Só que aconteceu ali um cisma. Eles conseguiram sair da igreja e continuar sendo um gnosticismo cristão, mesmo fora da igreja, coisa que não era antes. Antes existia ali o gnosticismo judaico, o gnosticismo ali do oriental, só que o gnosticismo cristão só existia dentro da igreja, que era uma única, que era a igreja católica. Até que aconteceu aquele cisma. Eles conseguiram sair da igreja e formar um corpo paralelo com a igreja. Então, para continuar existindo, o gnosticismo adotou algumas táticas, como por exemplo a troca de nomes pelos simpatizantes. Isso aqui aí na época ali da Idade Média, né? Então, os seguidores usavam apelidos como encarnação, pecado e Eucaristia, por exemplo, para não serem identificados pelos inquisidores, né? Para não ser pegos pela Inquisição. Então, com isso, eles conseguiram burlar todos os processos ali da Inquisição, incluindo o auto de fé. O auto de fé, quando você pronuncia o credo católico, o inquisidor perguntava: você crê na encarnação? O gnóstico respondia sim, mesmo não crendo, porque a encarnação para ele, né, ele tinha essa forma de burlar. A encarnação para ele era uma pessoa, um amigo, um conhecido. Você crê no pecado? Creio. Você crê na Eucaristia? Creio. Era fácil burlar, né? Ele respondia uma coisa, mas associando a outra, né? Porque os gnósticos não acreditavam na encarnação, no pecado, na Eucaristia, mas dando esses nomes, esses apelidos a pessoas conhecidas deles, eles burlavam os inquisidores. E também se filtraram em setores estratégicos da igreja, né, como no clero e principalmente em universidades. Então, até então, eles rejeitavam o clero, né? Eles eram inimigos do clero. Eles começaram a se infiltrar no clero. E com o surgimento das universidades, nas universidades também. Nesse novo ambiente de universidade, a antiga filosofia grega foi resgatada, não somente obras de filósofos, mas também de sofistas. Sofistas eram pessoas especializadas na arte do convencimento através de debates. Pessoas geralmente pagas para fazer o papel de advogadas. O inglês Guilherme de Ockham viveu ali no século XVIII, no século XIII, XIV. Frade franciscano e professor de filosofia, criou uma doutrina chamada nominalismo, que posteriormente ficou conhecida como empirismo. Essa doutrina se reflete hoje naquilo que chamamos de relativismo, né? São nomes diferentes para a mesma forma de pensar. Ockham afirmava que era impossível conhecermos algo fora da experiência e que não fosse sensível.
Conhecimentos abstratos e fora do mundo material não formariam verdades. E ele falava, só conhecemos aquilo que provamos. Defendia que a ideia que temos de algo é verdade apenas em nossas mentes, de forma que fechava as possibilidades de conhecermos o mundo espiritual e as coisas através de abstrações. Se fatos pudessem ser explicados com o uso da razão, Ockham descartava totalmente a fé. Essa doutrina de Ockham, que causava novamente um divórcio entre material e o mundo espiritual, foi condenada por seus amigos professores, mas não por seus alunos, de forma que um século depois boa parte dos professores de toda a Europa eram nominalistas. Isso causou uma enorme decadência na escolástica, e seria essa escolástica decadente que Lutero viria a encontrar em sua época. Enquanto que Ockham causou um estrago teológico no meio acadêmico, Lutero foi quem causou a primeira grande apostasia na Igreja. Por 1000 anos, os gnósticos parasitaram a Igreja. Seja no judaísmo ou no cristianismo, eles sempre tentaram mudar a Igreja de dentro para fora. Mas com a revolta gnóstica de Lutero, isso aí mudou. Não mais tentavam agora mudar a igreja. Com Lutero eles criaram uma igreja paralela. Por mais que repitam a mentira de que Lutero fez uma reforma, nunca mudarão o fato de que o que ocorreu foi uma revolta. Reforma é quando se muda aspectos de alguma coisa original. Quando você coloca outra coisa no lugar do original, é revolução. E aqui um pouco da teologia de Lutero, né? Vamos estudar um pouco mais a fundo sobre a teologia de Lutero para a gente entender o gnosticismo dentro da teologia dele. Então Lutero viveu ali no século XVI e optou pela teologia nominalista de Guilherme de Ockham, rejeitando a teologia aristotélica de São Tomás de Aquino. Afirmando isso, né, eu não quero dizer que Lutero concordava plenamente com Ockham, já que em alguns textos Lutero o critica. Porém, encontramos textos onde Lutero afirma categoricamente: eu sou da facção de Ockham. Então Lutero deixa claro, né, que ele era adepto às ideias de Ockham. Com isso, Lutero faz a opção pela sola teologia, ou seja, o desprezo total pela filosofia. Ele rejeitou totalmente o esforço teológico para conseguirmos chegar a Deus, transformando a fé, que depende de um esforço intelectual, né, que é uma fé racional, em uma fé que depende unicamente da confiança, que é uma fé fiducial. Então, com Lutero começou todo esse fideísmo, né? Lutero veio de uma criação familiar rígida, cresceu numa cultura punitiva que pregava um Deus vingativo e severo. Como consequência, ele pautaria sua fé ao longo de toda a sua vida em um Deus mau, vingativo e punitivo. Isso é fato. Estudando toda a biografia de Lutero, as obras de Lutero, você fica claro isso, fica evidente. Este Deus, segundo Lutero, seria o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, um Deus diferente daquele que Cristo nos mostrou. Então aqui algumas citações de Lutero, né? Moisés é um homem péssimo, servo do Deus mau. Outra citação de Lutero: quanto a Moisés, tende-o por suspeito, como o pior dos heréticos, um homem excomungado e danado, que é pior ainda que o próprio diabo, é o inimigo do Senhor Jesus Cristo. Outra frase de Lutero: não aceitamos Moisés, ele só é bom para os judeus, não nos foi enviado por Deus. E por aí vai. Então, para quem estuda as obras de Lutero, biografias honestas sobre Lutero, não tem como não perceber isso, que Lutero era agnóstico. Estudando a biografia de Lutero, vemos claramente que foi um homem angustiado que, independente de suas atitudes, ele sempre se sentia culpado.
Quando pecava, ele se sentia culpado. Quando exercia virtudes, ele se envaidecia e também se sentia culpado. Para ele, esse Deus racional era um Deus torturante. Era o Deus do Antigo Testamento que o condenaria se ele seguisse os seus raciocínios. Jesus Cristo teria vindo romper com esse Deus racional e nos dar um Deus de misericórdia, de forma que, faça o que fizer e peque o quanto pecar, eu serei salvo. Daí vem aquela frase dele: peque forte, mas creia com mais força ainda e será salvo. Frase de Lutero. E isso explica porque Lutero e Ockham, segundo Lutero e Ockham, esse Deus misericordioso não está preso à racionalidade. É um Deus que decreta, que usa de sua onipotência para salvar quem queira, até mesmo os maiores pecadores. Basta confiar. Lutero resolveria aí, assim, o seu conflito interior. Mesmo ele sendo miserável pecador, confiando que Deus usaria de seu poder para decretar que ele era santo, justo e o salvaria. Lutero chegou a afirmar que a razão é uma prostituta do diabo. A razão tornaria idólatra do Deus mau do Antigo Testamento que os gnósticos pregavam, enquanto que a fé levaria para o Deus bom do Novo Testamento, pregado por Cristo. Diferentemente do que a maioria pensa, as bases para a teologia de Lutero não foram as suas 95 teses de 1517, mas suas 28 teses do ano seguinte, expostas numa disputa no convento agostiniano de Heidelberg. Então, um ano depois dele ter pregado as teses dele na porta da igreja, no ano seguinte, ele entrou num embate, num debate com monges agostinianos, né, no convento onde ele vivia. E essas teses que ele apresentou nesse debate aqui serviram de base para a teologia dele, né? E vale ressaltar que os monges que conviviam com Lutero nunca o apoiaram. Isso aí é mais uma mentira que é mostrada naquele filme dele lá, como os monges, amigos dele, apoiando ele, ajudando ele. Pelo contrário, os monges nunca o apoiaram. Inclusive foram os monges que pediram pro Papa, né, analisar o caso de Lutero, né, os próprios monges do convento dele. Então, uma das teses que ele apresentou lá em Heidelberg, né, a tese de número 20, merece ser chamado de teólogo aquele que compreende que as coisas visíveis e manifestas de Deus são vistas através do sofrimento e da cruz. Essa é a chamada teologia da cruz de Lutero, onde ele ensina que, olhando para a cruz de Cristo, compreendemos Deus. Então ele afirma que Deus é paradoxal e contraditório, que da morte vem a vida, que de uma injustiça vem a justificação e que da perdição vem a salvação. Na cruz identificamos um modus operandi de Deus, que Deus se manifesta na aparência do contraditório. A teologia deixa de ser um exercício de espiritualidade com a prática para se tornar espiritualidade pura e simples, sem caber nos moldes da razão. Com essas suspeitas, Lutero transformou a teologia, que é estudo sobre Deus, num estudo sobre o homem, né? Tanto para Ockham quanto para Lutero, Deus é arbitrário. Portanto, a teologia não será um esforço para eu compreender Deus como Ele é, e sim nele mesmo, né? Então, a teologia para Lutero não é um esforço da gente compreender Deus como Ele é em si, como Ele é nele mesmo. Esse Deus é uma criação da razão, de forma que, se eu quiser falar de Deus, eu criarei um Deus falso, um ídolo. Então, segundo Lutero, a teologia não tem como alcançar Deus, entender Deus como Ele é.
Quando a gente tenta fazer isso, a gente acaba criando um ídolo. Ao contrário, a teologia é a forma que Deus se manifestou na cruz de Cristo e que o homem se relacionou com esse Deus. O comentário de Lutero aqui ao Salmo 51, né? O objeto próprio da teologia é o homem réu de pecado. A partir disso, corta-se a transcendência e passa a se limitar às realidades salvíficas desse mundo, tendendo sempre a um antropocentrismo. É fácil ver nessa distinção feita por Lutero entre o Deus mau do Antigo Testamento e o Deus bom do Antigo Testamento, claramente o marcionismo. Lembra do marcionismo criado por Marcião de Sinop, né? Que pregava uma coisa, distinguindo o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento, de forma que adeptos desse marcionismo chegaram até o Concílio de Nicéia, né? E queriam formar um cânon com base nessa heresia de Marcião. Então, Lutero é um adepto do marcionismo, nada mais, nada menos que isso. Só que o marcionismo um pouco mais elaborado teologicamente. Sem conseguir conciliar, buscando pelo Deus de misericórdia e rejeitando o Deus de justiça, Lutero acaba ficando sem o Deus bíblico, que tem as duas características, né? Então ele não consegue conciliar um Deus de misericórdia e um Deus de justiça. Para ele, o Deus de misericórdia é aquele que prevaleceu, aquele que decreta. Ele não salva ou condena porque a pessoa merece. Ele salva ou condena porque ele decreta e ponto final. É o que Deus quis, é o que Deus decretou. E ponto final. A filosofia foi apenas um aspecto da teologia de Lutero, que a teologia de Lutero rejeitou. Então ele rejeitou a filosofia. Mas outro aspecto foi o magistério. Além da filosofia, ele rejeitou o magistério. Então, para Lutero, papas, concílios, Aristóteles, Tomás e tudo mais são não somente falíveis, mas certamente errados. Então ele rejeitou e condenou. E algumas frases aqui de Lutero, algumas coisas que ele escreveu, né? Muito embora a igreja, Agostinho e outros doutores, Pedro e Paulo e até um anjo do céu ensine o contrário, minha doutrina é tal que só ela engrandece a graça e a glória de Deus e condena a justiça de todos os homens na sua sabedoria. Então Lutero, ele se declarava autoridade máxima para ensinar doutrinas. Só quem não erra era Lutero, né? Ele dizia: quem não crê como eu é destinado ao inferno. Minha doutrina e a doutrina de Deus são a mesma. Meu juízo é o juízo de Deus. E assim, depois de ter novamente parasitado a igreja desde o fim do catarismo, o gnosticismo retornou. Depois de Lutero, vertentes da revolta se definiram, né? A mais expressiva talvez foi a liderada por Calvino. Calvino também fazia uma teologia gnóstica, igualzinho a Lutero. O calvinismo é gnosticismo da mesma forma, é puro gnosticismo. Talvez até mais ainda que Lutero, né? Porque ele pregava a predestinação, da mesma forma que os primeiros gnósticos cristãos pregavam. Então, depois de ver Lutero, foi quem causou o primeiro cisma, né? Levando o gnosticismo para fora da igreja. A gente vai ver agora o gnosticismo revolucionário. E pregava o seguinte: o mundo é mau porque foi mal criado. Por isso precisamos mudar o mundo e torná-lo bom. Isso só poderá acontecer através da gnose, através de um novo conhecimento. Isso aqui é o gnosticismo revolucionário. Não foi coincidência o fato de, na mesma Alemanha de Lutero, surgirem os chamados três mestres da suspeita. Os três grandes ateus, Marx, Nietzsche e Freud.
Até então, a gnosiologia era tradicional, aceitando o fato de que cada pessoa tem uma experiência com o mundo real, e dessa experiência forma um pensamento sobre esse mundo. De modo que o pensamento não está em de modo que, se o pensamento não está em sintonia com o mundo real, o que deve mudar é o pensamento e não a pessoa, e não o mundo, né? O que deve se o meu pensamento não está em sintonia com o mundo, o que deve mudar é meu pensamento, é o pensamento da pessoa. Isso é a gnose tradicional. O conceito clássico da verdade é este: a adequação do sujeito ao objeto, né? Então, se eu mudo meu pensamento para me, eu mudo meu pensamento para me adequar a uma realidade como ela é. Isso aqui é o normal, é tradicional. É como uma pessoa normal, sã, pensa. Se o mundo é assim e eu sou assado, eu devo mudar para me adaptar ao mundo. Os filósofos gregos chamavam esse processo de teoria, que quer dizer contemplar. Eu quero atravessar uma avenida, por exemplo, e vejo que veículos não param de passar. Se eu me convenço de que não há carros na avenida, muito provavelmente serei atropelado. A verdade é que devo esperar o sinal fechar e atravessar em segurança, né? Isso aqui explicando numa forma bem simplista esse conceito, né? Um pensamento moderno surgiu, e esse processo de ver o mundo e a realidade passou a ser visto com desprezo e considerado ultrapassado. Hegel diria posteriormente que esse processo se dá por ideias, enquanto que Marx defende que esse processo se dá na prática. Com isso, a realidade deixa de ser uma verdade e passa a ser vista como algo em mutação, né, relativo, e que não é assim, mas está assim. Com a relativização da verdade, surgem conceitos como ultrapassado, conservador, revolucionário. Aquilo que ontem foi verdade, hoje não é mais. Então, por exemplo, eu quero atravessar uma avenida e vejo que os veículos não param de passar. Se eu me convenço de que não há carros na avenida, os carros deixam de existir. O perigo de eu ser atropelado era verdade antes, agora não é mais. Isso tudo nada mais é que uma revolta gnóstica contra Deus. Um cristão, ele aceita que Deus cria a realidade e eu apenas aceito como ela é. Esse era o pensamento gnóstico até então. Uma vez matando Deus e me tornando Deus, eu me torno a mente divina que cria o real. Com isso, a criatura tomou o lugar do Criador, né? Mas no caso do marxismo, não os indivíduos. No caso do marxismo, eu mato Deus, só que os coletivos se tornam Deus. Então, Deus não existindo, o que passa a ser Deus, né? Nações, o Estado, partidos, igrejas, classes, gêneros. Os coletivos tomam o lugar de Deus. O problema de afirmar que não existe verdades é o fato dessa própria afirmação não ser uma. Então, a partir do momento que eu falo não existe verdades, isso aqui que eu estou dizendo é uma verdade? Se é, essa frase não vale. E se não é, essa frase também não vale. Porque ela não é uma verdade. Entendeu? Ela é um conceito já morto logo no início. Olavo de Carvalho chamaria esse problema de paralaxe cognitiva. A consequência disso é a eterna busca por uma verdade que nunca chegará. É uma dialética moderna que propõe um processo sem fim de tese, no caso aqui verdade, antítese, que é uma outra verdade, e a síntese, que é a ideologia. É um processo sem fim. Eu tenho uma tese, uma verdade. Você tem uma antítese. Você tem uma outra verdade. A gente debate
e forma uma síntese, que é uma ideologia. Isso num método sem fim, uma coisa que nunca acaba, vai ser eterno. Bem, uma mente saudável vê nisso uma clara demência, mas muitos defendem com unhas e dentes, né? Eric Feiglin denuncia esse pensamento como sendo uma proibição do questionamento, afirmando ser uma característica agnóstica. Não me questione, era uma frase repetida incansavelmente por Karl Marx em seus escritos e muitas vezes completava com: esse tipo de questionamento é uma impossibilidade para um homem socialista. É aquele negócio lá que, por exemplo, alguns fazem quando chega por algum socialista, comunista que está protestando e faz alguns questionamentos para ele e claramente ele, ao responder, ele cai numa contradição, né, entre o que ele responde, entre a realidade e aquilo que ele está defendendo. Então isso vai acontecer sempre no socialismo. E Marx já previa isso. Essa é a diferença entre a dialética dos filósofos clássicos antigos, que buscavam a verdade e, quando a encontravam no adversário, a aceitavam, e dos filósofos modernos, que não buscam a verdade, e sim convencer seus adversários. Então vamos começar aqui. Friedrich Nietzsche e a morte de Deus. Este Deus que eu criei era obra humana e humano delírio, como todos os deuses. Frase aqui de Nietzsche. Está na obra dele Assim Falava Zaratustra. Para Nietzsche, o assassinato de Deus deveria ser cometido de forma especulativa e teórica, através da explicação do ser divino como sendo obra do próprio homem. O divino é uma criação humana feita através da retórica e que não encontra respaldo nenhum na realidade. Uma ideia feita e colocada em nossas cabeças por mim mesmo, por homens fracos, na tentativa de alcançarmos consolo nessa vida dura e difícil. Outra frase de Nietzsche: se os deuses existem, como eu poderia suportar não ser um deus? Logo, os deuses não existem. Quem criou Deus? Segundo Nietzsche, homens fortes, né, o Übermensch, homens fortes nunca precisaram de Deus. E Deus seria uma criação dos homens fracos. A morte de Deus seria então a predominância desses super-homens, desses homens fortes. Deus teria nos servido bem por um bom tempo, mas agora não se faz mais necessário. Uma ideia que nos serviu, mas que hoje nos faz servi-la. As ideias de Nietzsche nos fazem entender o homem moderno, o homem cientificista, que afirma conhecer a verdade sem precisar de Deus. A filosofia de Nietzsche em relação a Deus se pauta na retórica, se preocupando muito mais em convencer do que buscar a verdade. E Eric Feiglin fala o seguinte: o assassinato de Deus é cometido de forma especulativa através da explicação do ser divino como sendo obra do homem. Então, não foi Deus que criou o homem que teria criado Deus. E para matar Deus, a gente tem que matar esse conceito de Deus, né? Deixando de criar Deus. Sendo Deus uma conjectura humana, uma criação do próprio homem, esse mesmo homem poderia matá-lo, adquirindo conhecimento e assim matando-o em sua mente. Essa ideia do super-homem de Nietzsche, unida com aquele nacionalismo de Lutero e a seleção das espécies de Darwin, resultaram numa das páginas mais repulsivas da história humana, quando o homem quis pô-las em prática na Alemanha do século passado, né? Então, as ideias de Hitler nada mais é do que tudo isso colocado na prática, né? As ideias de Nietzsche, Lutero, Darwin. Sigmund Freud.
A castidade é a armadura externa que alguns impõem ao ser humano. Né? Aqui uma frase que é tirada de uma obra do Freud. Sigmund Freud, fundador da psicanálise, ensinava, dentre outras coisas, que nós somos animais defeituosos e que dentro de nós há algo que nos impulsiona para a vida. O Eros, que nos leva à busca do prazer, do sexo, de celebrar a vida. Mas somos impedidos por conta de uma estrutura externa civilizacional que limita nossos desejos. Essa estrutura externa, uma espécie de casca, seria algo superficial apenas. Uma de suas teorias é de que, se deixarmos um grupo de pessoas da mais variada índole, como ladrões, padres, assassinos, donas de casa, né, etc., isolado e passando fome ao ponto de morrerem, em determinado momento essa casca cai e todos são reduzidos a uma única coisa, ao Eros, ao instinto de sobrevivência e à vontade de viver. Nesse ponto percebemos que a psicanálise não é a psicologia do profundo, mas uma coisa muito rasa. Se olharmos para esse e outros ensinamentos de Freud, veremos que do ponto de vista gnóstico isso faz muito sentido. Mas observando a realidade e a história dos grandes santos da Igreja, vemos que o sofrimento, longe de ser motivo de degradação, pode ser a melhor oportunidade de nos santificarmos. Ainda no século XX, uma filósofa chamada Edith Stein, que após se converter e se tornar carmelita, passou a se chamar Teresa Benedita da Cruz, conheceu a obra de Teresa d'Ávila e se questionou se os psicólogos poderiam mesmo ter acesso à alma. Depois de muitas reflexões, chegou à conclusão de que somente através da oração teríamos acesso à nossa alma, acabando assim com esse conflito. Não acessamos a alma humana pela psicanálise, pela filosofia ou qualquer outro método, mas somente pela oração. Isso se deve ao pecado, que nos desviou do caminho da santidade, mas não destruiu nossa natureza santa. Então, no comentário ao Salmo 62, Teresa d'Ávila fala: Deus encontra na alma do justo o jardim das delícias. E uma frase aqui de Freud, né? Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. E Karl Marx. Karl Marx e a religião é o ópio do povo. Hegel foi quem rompeu os laços com a transcendência. Né? Então aqui é um dos pontos principais desse curso aqui. Né? Hegel foi quem rompeu os laços com a transcendência, criando um gnosticismo materialista. Segundo Hegel, devemos buscar a salvação para um futuro que se cumprirá aqui, nesse mundo. O sentido de nossas vidas é imanente. Está no futuro em que haverá uma sociedade perfeita aqui, nesse mundo. Uma frase de Hegel: o homem não é mais do que a série de seus atos. O gnosticismo de Karl Marx não é somente imanente, onde o reino de Deus se dará aqui, nem tampouco gnosticismo empírico, onde o espiritual não interage neste mundo. O gnosticismo de Marx é um gnosticismo ateu, e para o gnosticismo de Marx prosperar, temos necessariamente que destruir aspectos dessa realidade. Traçando um paralelo entre a visão sistemática agnóstica de Valentino e de Marx, podemos entender mais facilmente como o gnosticismo de séculos atrás ainda está bem vivo e ativo nos dias atuais. Então, enquanto que os valentinianos, seguidores de Valentino, ensinavam que o mundo está mal porque é fruto de um demiurgo, os marxistas afirmam que o mundo está mal por causa de um sistema. Para os valentinianos, os predestinados à condenação seguiriam o cristianismo dos bispos, enquanto que os predestinados à salvação receberiam conhecimento, a gnose, e saberiam o caminho para a salvação. Para os marxistas,
Esse sistema consiste em ideologias criadas para que as pessoas não enxerguem a realidade. Conhecendo a visão marxista crítica, você sai desse sistema e passa a enxergar um mundo justo e igualitário. Então é como naquele filme Matrix, né, onde as pessoas estão presas num sistema e um ser é enviado para esse sistema, para esse mundo, ensina as pessoas como se salvarem, né? É uma espécie de Matrix, o sistema marxista. Então, os valentinianos viam nesse dualismo, né, do bem contra o mal, o defeito do mundo. Para os valentinianos, o dualismo consistia no bem contra o mal. Os marxistas identificam esse dualismo nas diferenças e desigualdades. Então, para os marxistas, o problema do mundo está nas diferenças e nas desigualdades. O católico vê nas diferenças um dom de Deus, uma complementariedade, onde cada uma das partes deve cumprir seu papel. Os marxistas veem nessas diferenças algo ruim e prejudicial, que deve ser erradicado, né? Então, o homem e a mulher, por exemplo, não foram criados por Deus, porque o marxista é ateu. Então, o homem e a mulher são frutos de uma ideologia onde a mulher é inferior e oprimida. E o mesmo se aplica entre homossexuais e heterossexuais, ricos e pobres, brancos e negros, proletários e burgueses, e assim por diante. Portanto, essas diferenças devem acabar, para assim alcançarmos o reino de Deus, né, no caso dos teólogos da libertação, ou o mundo justo, para os marxistas ateus. Isso se faz através da luta de classe. Então, essa luta de classe nada mais é o dualismo que explica o mal no mundo. No caso da teologia da libertação, que veremos a seguir, a linguagem marxista é adaptada ao cristianismo, trocando a linguagem da igreja por termos pagãos alheios ao cristianismo. Termos como povo de Deus foram esvaziados do cristianismo e absorvidos pelos liberais. Aos poucos surgiu um cristianismo sem Deus, por incrível que pareça, com pensadores como Kant, Heidegger, Bultmann, Bonhoeffer, Jung, né? E aqui estão algumas frases deles, eu não vou citar para não demorar muito. Ernest Bloch e O Princípio e Esperança. Em seu livro autobiográfico, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, descreve que, após o Concílio Vaticano II, foi lecionar em uma universidade na cidade de Tubinga, na Alemanha. No livro ele denuncia que Tubinga, toda teologia era fundamentada na figura de Bultmann e nas ideias de Bloch. Nessa mesma universidade e época, lecionava também Jürgen Moltmann. Moltmann conhece então os pensamentos de Bloch e os assume como sendo verdadeiro pensamento cristão. Ernst Bloch, que era um filósofo marxista, escreve o livro O Princípio da Esperança e também começa a difundir massivamente suas ideias. Numa visão escatológica marxista, Bloch acusa os teólogos existencialistas como Bultmann e Heidegger de excluírem da teologia a esperança, já que pregam um mundo destinado ao fracasso e uma vida angustiante. Segundo Bloch, isso tira das pessoas qualquer motivação para lutar, para buscar uma sociedade justa. O sentido da história estaria no futuro e na esperança de alcançarmos um mundo melhor. A visão de Heidegger deixa de ter influência que tinha até então, e a Europa, que já tinha uma forte militância marxista, com a União Soviética, a Escola de Frankfurt e outros filósofos, adota as ideias de Bloch.
Então, aqui eu não quero dizer que somente Ernest Bloch seja o responsável pela teologia da libertação, né? Mas é uma das figuras principais ali. É claro que já existia todo um contexto ali, né, da União Soviética, Escola de Frankfurt e os filósofos que essa escola produzia, né? Tudo colaborou para o surgimento da teologia da libertação. Seja no imediatismo do já, de Bultmann, inspirado por Heidegger, ou seja na esperança do ainda não, de Moltmann, inspirado por Bloch, os pensamentos de ambos não são muito diferentes um do outro. Aos dois falta uma realidade chamada transcendência, e isso será o que despertará o gnosticismo dentro da Igreja Católica, que estava até então adormecido. Então, com isso, gente, eu vou dar um pause aqui. Eu acho que eu vou fazer a quarta parte do curso, para essa terceira parte não ficar muito longa. Então, aqui nessa terceira parte, eu só quis mostrar como que o gnosticismo do final da Idade Média até o gnosticismo de hoje, ele se transformou. E como que ele voltou para dentro da Igreja Católica, né? Aqui a gente vê com Hegel, Marx, Bloch, Ernest Bloch. Depois a gente tem figuras ali como Jürgen Moltmann, que pega essa filosofia de Bloch e traz para dentro da Igreja Católica. E em contrapartida a todo o contexto ali na Europa, com a União Soviética, Escola de Frankfurt e outros filósofos além de Bloch. E isso, né, disso surge a teologia da libertação. Então eu vou deixar para parte 4 do curso, que vai ser, muito provavelmente vai ser a última parte. Eu vou deixar para a gente lidar com a teologia da libertação aqui na América Latina. Então a gente viu aqui o surgimento da teologia da libertação, né? Mas na quarta parte a gente vai ver a teologia da libertação na América Latina. Como que ela veio para cá, quem são os principais personagens, como que ela funciona, como que ela está hoje. Isso vai ficar para a quarta parte do curso, né? Então eu agradeço a todos, muito obrigado. Se você gostou, indique para os seus amigos, né? E até a próxima. Fiquem com Deus.